Estamos no verão, o calor aperta, as temperaturas Claro. têm-se feito sentir, estão bastante elevadas, e o que me traz aqui até si é para explicar um bocadinho às pessoas em geral de que é que se trata do golpe de calor. Quando falamos nisto, o que é que estamos a falar? Então, um golpe de calor é uma condição grave e potencialmente fatal. E isto ele acontece devido a uma exposição contínua a um ambiente com altas temperaturas. Claro que há pessoas que têm um risco mais elevado de poder sofrer o chamado golpe de calor, principalmente nestes dias em que, tal como disse, temos temperaturas elevadas, há estas vagas de calor, e por isso as pessoas devem estar atentas às campanhas de prevenção que são feitas em vários meios de comunicação social e também pela DGS. Como é que as pessoas sabem que estão a ser afetadas por um golpe de calor? Existem vários sintomas aos quais as pessoas devem estar atentas. São então alguns, por exemplo, sentir uma fraqueza excessiva, ou seja, sentem-se muito cansados, sem que tenham feito nada para isso, suores frios e intensos, ou seja, a pessoa está sempre a suar e não consegue parar de suar, apesar de estar num ambiente mais controlado agora e continua sempre a suar, dores musculares, aquela sensação dos músculos que saem fora das pernas, chamadas câimbras, sede intensa, apesar de beberem água, continuam sempre cheias de sede, não conseguem diminuir a sede que sentem, terem a pele pegajosa e pálida, quando diz que alguém está muito branco, por exemplo, vômitos, eventualmente podem ter uma sensação de desmaio e podem até chegar mesmo a desmaiar, sendo que neste caso é fundamental chamarem ajuda médica, telefonando, por exemplo, para o 112, porque é de facto uma emergência e é preciso ter alguns cuidados diferenciados. Mas isso são sintomas que se prolongam ao longo de vários dias? Como é que é? Porque quando eu penso em golpe é uma coisa instantânea. Imediata. Exato. Okay. Geralmente é uma coisa que não precisa de um período grande de tempo para acontecer. Tudo depende da pessoa em si, da condição que tem e de diversos outros fatores, mas é uma coisa que pode acontecer tão rápida quanto apenas após uma exposição de algumas horas. Isto pode acontecer consoante a condição predisponente da pessoa. Como zona do lazer em Chaves, temos as piscinas do Rebentão, que dispõem de serviços de primeiros socorros, como destaca Brigitte Gonçalves, responsável pelo espaço. Estas piscinas têm 4 nadadores vigilantes, devidamente formados e, portanto, capacitados para, numa qualquer situação que afeta a saúde ou a integridade de alguém, agir. Agir não ao nível médico, porque não são profissionais de saúde, mas ao nível da prestação dos primeiros socorros e, portanto, fazendo também eles próprios, juntamente com o utente, a avaliação da gravidade da situação e percebendo se é necessário intervir o INEM. Se não tivermos cuidado com o sol, podemos ser muito facilmente alvo de um golpe de calor ou insolação. E nas idades mais vulneráveis, o risco é ainda maior, como destaca o Dr. Carlos Vieira. Crianças nos primeiros anos de vida, principalmente aquelas que ainda não conseguem falar, que não se conseguem expressar, e pessoas com mais de 65 anos. Mas também pessoas com doenças crónicas, pessoas que trabalham e desenvolvem a sua atividade ao ar livre, que andam a trabalhar com o sol e que, em consequência, estão expostas a altas temperaturas, pessoas que praticam exercício físico intenso e pessoas também com más condições habitacionais, ou seja, que não têm um isolamento adequado para se proteger, neste caso, do calor, nem terem condições para ter um ambiente climatizado ou com algumas correntes de ar que são essenciais. A pergunta fundamental: como é que as pessoas se protegem deste imenso calor? Claro, é isso. Há vários conselhos e várias atitudes que as pessoas podem ter, nomeadamente procurar os ambientes frescos e arejados, beber principalmente água com regularidade e mesmo que não tenha sede. Podem intercalar eventualmente com alguns sumos naturais, mas aqui a principal fonte de hidratação, água sempre. Evitar o consumo de bebidas quentes, bebidas alcoólicas, com gás, com cafeína e ricas em açúcar, porque aumentam mais a sensação de sede, ou seja, não são boas para hidratar também. Evitar a exposição direta ao sol sempre que possível, nas horas de maior calor, nomeadamente entre as 11 e as 5 da tarde, 11 da manhã, 5 da tarde. Aplicar protetor solar, fator de proteção no mínimo 30, ou seja, sempre superior a 30, e aplicar de 2 em 2 horas. Isto deve ser feito mesmo antes de sair de casa. E não implica que a pessoa vá para a praia e que tenha que pôr protetor solar. Mesmo se andar a trabalhar ou exposto aos raios solares, deve aplicar este protetor solar em todas as áreas, nomeadamente aqui nas áreas de maior exposição, ou seja, aos braços, cara, orelhas, pronto.
Usar roupas leves, soltas e de cor clara, preferencialmente de algodão. Devem usar também chapéu e óculos de sol para ajudar na proteção. Evitar atividades que exijam grandes esforços físicos, sempre que for necessário. Não permanecer dentro de viaturas estacionadas ao sol. Fazer refeições leves e comer mais vezes ao dia. Ter uma atenção especial face aos grupos de pessoas mais vulneráveis, como já falámos. Pessoas idosas com doenças crónicas e que vivam sozinhas. Deve-se procurar ter o contacto de algum vizinho ou de algum amigo para que possa entrar em contacto com ele para perguntar como é que passou o dia, se está bem, se não está, especialmente se tentarmos ligar ao nosso familiar ou pessoa conhecida e não nos atender. Para termos alguém que, no fundo, que vá ver como é que essa pessoa está. Para fazer frente às horas de maior calor, as piscinas do Rebentão, rodeadas por um cenário natural, possuem zonas de sombra que podem ser aproveitadas pelos seus visitantes, como refere Brigitte. Há também alguma sombra, além dos guarda-sóis, a piscina tem zonas de sombra natural e, portanto, naturalmente é do bom senso que nas horas de maior calor as pessoas se protejam, se hidratem, ou seja, bebam água. Há aqui também um bar. Nós não permitimos a entrada com geladeiras, mas quando há crianças muito pequenas facilita-se essa possibilidade, obviamente, de entrarem com água exatamente por causa dessas questões. Relativamente aos grupos de risco, às crianças e aos idosos que não se queixam, há algum cuidado especial aos bebés, especialmente? Por exemplo, nessas situações, que são algumas situações especiais, como o bebé não tem uma capacidade de se expressar, de dizer que tem sede, devemos oferecer água mais vezes do que é normal ao longo do ano. Os idosos também, sabemos que os idosos têm uma grande dificuldade em beber água, ou porque não gostam, ou porque nunca foram habituados a beber água, mas salvo alguma contraindicação médica em específico, devem aumentar o seu consumo de água. Eu costumo dar em média, se até aqui bebiam, por exemplo, 1,5 litro de água por dia, se calhar na altura do verão aumentar para 2 litros de água por dia, um bocadinho mais, está bem? Essencialmente é ter esta noção. Não é preciso ter sede para beber em água. E especialmente nesta altura de maior calor, beber mais vezes a água por dia. Em pessoas que estão institucionalizadas, ou seja, familiar meu que esteja num lar e eu vou lá visitá-lo. Eu, como familiar, posso reparar nas condições ambientais, ou seja, se o ar-condicionado está ligado, se existe muita ou pouca roupa na cama, se ele está vestido de forma adequada, e devo alertar as pessoas que trabalham no lar para terem atenção a isso. Por exemplo, se o ar-condicionado não está ligado, perguntar porque é que não está ligado, perguntar se não podem usar uma ventoinha, etc. Criar as condições para ter uma temperatura ótima. Por exemplo, nesta altura do verão também, viagens longas que as pessoas procuram ir para zonas mais litorais e que têm que fazer uma grande viagem de carro, ter atenção à hora do dia em que viajam. Preferencialmente viajar ou de madrugada ou então mais ao final do dia. Levarem água suficiente para se irem hidratando, parar várias vezes em locais climatizados, procurarem áreas de sombra para parar. E aqui, quando falo também em levar água, não levar água só especificamente para beberem durante a viagem. Pode haver algum problema durante a viagem e terem de ficar à espera que chegue alguma ajuda ou quer que seja, e terem água para se ir hidratando. Carlos Vieira aponta algumas medidas, sobretudo para os trabalhadores que desempenham tarefas ao ar livre e cuja atividade profissional é diretamente afetada pelo calor. Também uma chamada especial de atenção para as pessoas que, devido à sua profissão, têm que trabalhar no exterior e estão diretamente expostas a temperaturas elevadas. Devem fazer pausas mais intervaladas, ou seja, se antes paravam de 1 em 1 hora ou 2 em 2 horas, se calhar agora parar de meia em meia hora, terem sempre acesso à água para poderem beber água. Se tiverem alguma zona de sombra, procurar estar 15 minutos ali à sombra. Eu sei que se calhar é um bocado um contrassenso terem que trabalhar e estarem a descansar, mas é essencial para que possam trabalhar em condições e para que também cumpram as condições de segurança, porque muitas vezes estas pessoas têm trabalhos de grande risco e de grande responsabilidade. E se estiverem a fazer um trabalho muito intenso, procurarem estar sempre no campo de visão ou terem sempre algum colega por perto, para o caso de se sentirem mal, terem alguém que possa ajudar. Só para finalizar, há bocadinho referiu, mas se as pessoas precisarem de ajuda, devem então contactar o 112? Sem dúvida. Aqui, consoante o tipo de informação que procuram, se for uma coisa urgente, tal como aquela que eu falei, contactar o 112, porque é preciso ajuda médica imediata. Se forem dúvidas pontuais, podem utilizar a linha da Saúde 24
Ou então, para aquelas pessoas que estão mais habituadas a utilizar as tecnologias e computador, podem usar sites de informação fidedigna e que tenham validação científica, por exemplo, o site do SNS 24, onde tem várias informações sobre o golpe de calor, sobre cuidados a ter, hidratação e etc. E claro, tem sempre um médico de família que é um excelente conselheiro para as pessoas e que pratica esta medicina de proximidade. E costuma ser a primeira porta. Exatamente, ser a primeira porta de contacto.